Saudações, indivíduas e indivíduos da inquietude. Aqui o silêncio fala, o inconsciente ganha voz, uma jornada interna no mundo externo. Eu sou o Johnny Amorim e este é Entre o Ser e o Mundo. Você já sentiu que mesmo correndo o tempo inteiro, nunca chega a lugar algum? Que a pressão para fazer mais, ser mais e produzir sem parar está te sugando, drenando sua energia vital? Que a promessa de tecnologia prometida para facilitar a vida parece mais uma armadilha invisível? Pois saiba, você não está sozinho. E talvez essa sensação seja o sintoma de algo muito maior, a sociedade do cansaço. Isto posto, vamos ao episódio de hoje. Eu resolvi gravar este episódio a partir dos relatos das pessoas dizendo que o tempo está passando rápido, que eles não estão sentindo os meses passando e que às vezes dá esse vazio de não estar chegando a lugar algum. Eu trouxe aqui alguns autores que podem nos ajudar a entender o que está acontecendo. Quem sabe fazer aqui a sociedade das pessoas que não querem que o tempo passe tão rápido. Byung-Chul Han é um filósofo e ensaísta sul-coreano, professor da Universidade de Artes de Berlim. Ele nos mostra que não estamos mais naquela era Foucaultiana da sociedade disciplinar, onde muros, proibições e controles rígidos definiam o comportamento. Hoje, na modernidade tardia, o que domina é a sociedade do desempenho, um cenário onde somos todos empresários de nós mesmos, sempre nos avaliando, autoexplorando e impulsionando a produtividade. Vejam só que ironia, hein? Eu vou explicar um pouco mais para frente como isso pode nos afetar. E além do Byung-Chul Han, trago aqui também o Hartmut Rosa, que é um professor de Sociologia Teórica e Geral do Institut für Soziologie, da Universidade de Jena, na Alemanha. Ele nos ajuda a entender essa corrida. A aceleração social não é só a velocidade das coisas, mas uma mudança radical na forma como vivemos o tempo e o espaço. Aceleração técnica. O que antes demorava meses, agora leva segundos. A carta virou e-mail, que virou mensagem instantânea. E a aceleração das transformações sociais. Tudo muda muito rápido, política, cultura, ciência, sem tempo para digerir ou refletir. É a aceleração do ritmo de vida, a sensação onipresente de que falta tempo e que precisamos fazer cada vez mais. Essas acelerações se retroalimentam, impulsionadas pelo motor social da competição e pela promessa ilusória de uma vida eterna através do desempenho infinito. Olha ao redor, tudo gira, tudo corre, tudo muda e rápido demais. Essa é a análise de Hartmut Rosa sobre a aceleração social. Não é só uma descrição de como o mundo anda apressado, ela vai além. Rosa está revelando algo muito mais profundo, um mecanismo estrutural que molda um novo tipo de sujeito. Um sujeito que, como diria Byung-Chul Han, não é mais um homem oprimido, mas um homem esgotado. Na modernidade tardia, esse tempo em que vivemos, a aceleração não é só tecnológica, é também social, cultural, afetiva. Não apenas o celular que atualiza rápido, é nossa alma que se tornou refém do atualize-se. Para não ficar para trás, o indivíduo começa a correr e correr por dentro. Aqui, mais um ponto central. Essa corrida não é imposta por um chicote, ela vem disfarçada de liberdade. A gente não é mais vigiado por grandes olhos disciplinadores, como diria Foucault. A vigilância agora é interna, é o eu me cobrando, me exigindo, me explorando. Você acorda e sente que precisa ser melhor, ser mais produtivo, mais disponível, mais presente em tudo o tempo todo. O resultado, um novo tipo de subjetividade, o que Han chama de sujeito do desempenho. Não é mais um indivíduo disciplinado, é um indivíduo empreendedor de si mesmo, sempre em modo de autoaperfeiçoamento, sempre em estado de prontidão.
Só que esse melhoramento contínuo vem com um preço, e ele aparece na forma de sintomas silenciosos, um cansaço crônico, ansiedade difusa, burnout, depressão sem causa aparente. É como se o corpo estivesse pedindo uma trégua, mas a mente dissesse: continue correndo, senão você desaparece. Nesse cenário, Rosa aponta o motor do sistema, a aceleração. Han, por sua vez, nos mostra os efeitos subjetivos desse motor, o colapso interno. Rosa desmonta o relógio e Han escuta o tic-tac dentro da cabeça. E o mais irônico é que tudo isso acontece em nome da liberdade, como se estivéssemos escolhendo livremente viver assim, quando, na verdade, estamos apenas adaptando nossos corpos e mentes a uma lógica imposta por fora e produzida por dentro. Mas a que custo vivemos correndo? Harmut Rosa nos oferece uma resposta incômoda. O preço da aceleração moderna é a alienação radical em todas as dimensões da vida. Não alienação no sentido vago de estar distraído, mas como uma desconexão profunda entre o indivíduo e o mundo. Uma sensação de que nada mais ressoa, de que tudo escapa ou nos atravessa sem deixar marcas. Vamos destrinchar isso com calma. Rosa identifica ao mesmo tempo 6 formas centrais de alienação na modernidade tardia, todas produzidas ou intensificadas pela lógica da aceleração. Para que essa crítica não pareça abstrata, vamos ilustrá-las aqui com exemplos externos bem próximos do cotidiano. Vamos lá, a primeira alienação, a alienação do espaço. Hoje, com o celular no bolso, podemos visitar museus, andar por cidades ou até encontrar pessoas do outro lado do planeta sem sair da cama. Mas isso tem um efeito colateral sutil e perigoso. O espaço físico real perde a espessura existencial. Você pode passar horas em um aeroporto, um restaurante ou até em casa, sem perceber onde está de fato. Tudo vira um não lugar, como diria Marc Augé. Rosa alerta. O mundo se virtualiza, mas nós nos dissituamos. O corpo está aqui, mas a atenção está lá, e o aqui vai ser apagado. Então, depois da alienação do espaço, temos a alienação das coisas. Na era da obsolescência programada, objetos não são mais feitos para durar, mas para serem substituídos rapidamente. O celular de hoje já é antigo amanhã. O tênis se troca mesmo antes de desgastar. O afeto pelos objetos cede lugar ao tédio. Para Rosa, isso compromete nossa capacidade de criar vínculos simbólicos e afetivos com as coisas. O mundo perde densidade. Então, como vamos sentir pertencimento se tudo que nos cerca é temporário, efêmero e atualizável? Vamos agora para a terceira alienação. É assim, olha, você já terminou um dia exausto, mas sem se lembrar do que fez. Essa é a alienação da ação. Fazemos muito, mas sem sentir que fizemos algo com sentido. Rosa mostra que, ao acelerar o ritmo, sacrificamos o engajamento existencial com o que fazemos. Pedagogicamente, é como viver no modo avião, operando tarefas no automático sem presença objetiva. O resultado é uma erosão da vontade. Não queremos mais o que fazemos e não sabemos mais o que queremos. Isso soa totalmente diferente daquela música Infinita Highway dos Engenheiros do Havaí. Então, continuando aqui, a quarta alienação, a do tempo. Nosso tempo psicológico está fragmentado. Atividades longas parecem um tédio interminável, mas quando vistas na memória, parecem não ter acontecido. Viagens, conversas, leituras, tudo passa rápido demais e sem deixar marcas. Rosa diz que vivemos em uma desincronização entre o tempo do mundo e o tempo do corpo e o tempo da alma. O presente escapa, o passado se esvazia e o futuro não chega. Vivemos num eterno quase agora, sem presença real.
Dentro ainda da alienação do tempo, temos a alienação do tempo histórico, com a ruptura da transmissão de experiência e de valores do passado para o presente, visto a aceleração das mudanças sociais e a contração do tempo presente. O passado e o futuro são reescritos em intervalos cada vez mais curtos, resultando na formação de um indivíduo desprovido de memória histórica e política, preso no presentismo. Pois vamos apresentar aí um antiproduto em relação ao tempo. Que agora já vamos entrar para a quinta e penúltima alienação. Já temos bastante insumos aí para pensar no que está ocorrendo com a nossa sociedade. A alienação social, a quinta alienação aí. Paradoxo do mundo conectado. Nunca tivemos tão acessíveis e tão sós. As redes sociais prometem comunidade, mas entregam competição e comparação. O outro vira um avatar, um reflexo do nosso narcisismo, não um interlocutor real. Rosa aponta o declínio das relações ressonantes, aquelas em que é uma troca verdadeira, afeto e escuta. Estamos juntos, mas cada um grita do seu quarto esperando curtidas como aplausos vazios. Passando para a sexta alienação, a alienação de si. Agora a crítica desce da teoria para a carne. Porque não estamos mais falando de um problema lá fora. O colapso agora é interno. A aceleração e a lógica do desempenho não estão apenas modelando o mundo, estão moldando a gente. Gente exausta, autovigiativa, hiperexigente, emocionalmente esvaziada. Você conhece essa figura? Talvez ela more em você. Burnout, depressão, crise de sentido. Para Hartmut Rosa e Byung-Chul Han, esses não são acidentes de percurso, nem falhas individuais, são sintomas sociais, são efeitos colaterais de um modo de vida que exige mais do que o corpo humano pode dar. O eu virou um produto em constante atualização, um currículo ambulante, uma persona com Wi-Fi no peito. Portanto, a alienação em si gera esse estresse e esse desgaste físico e mental. O pior é o seguinte, a gente acredita que escolheu ser assim. O indivíduo contemporâneo é o patrão e escravo de si, põe metas, cobra prazos, exige excelência e depois desmorona no silêncio do quarto. Mas Rosa propõe uma saída. Ou melhor, um outro ritmo, uma teoria da ressonância. Ressonância é quando há conexão viva com o mundo, quando o que nos rodeia nos afeta e nós também afetamos de volta. Quando há uma troca significativa com as pessoas, lugares, culturas, claro, consigo mesmo. É o oposto da alienação. É quando a vida vibra. Só que tem um problema. O mundo moderno gira rápido demais. E nesse giro acelerado, a sintonia se perde. O indivíduo tenta se ajustar, tenta acompanhar, tenta fazer tudo o que cabe. Mas quanto mais ele tenta se sincronizar com tudo, mais ele afasta de si mesmo. A subjetividade moderna vive num eterno modo avião emocional, conectada a tudo, mas presente em nada. Rosa diz que estamos presos num loop de recalibragem existencial. A cada nova tecnologia, a cada nova demanda, cada nova tendência, o sujeito tenta ajustar a frequência, mas quanto mais desajustado de si ele se torna. O resultado é esse, uma subjetividade fragmentada, um indivíduo que perdeu a própria voz no meio do ruído, que sente, mas não sabe mais nomear, que deseja, mas não sabe mais para onde vai. O sujeito moderno se tornou seu próprio algoz. E essa frase de Rosa não é só provocação, é epitáfio. Vou deixar o seguinte questionamento aqui para você. Quando foi a última vez que você sentiu que estava realmente presente? Não rolando a tela, não respondendo e-mail, não sendo produtivo, só presente, com alguém, com você e com o mundo. Pense. Vamos da alienação à exaustão. Se Rosa nos mostra uma humanidade desconectada do mundo, de si e do outro,
Byung-Chul Han nos apresenta o passo seguinte desse processo. Não estamos apenas alienados, estamos exauridos. Vivemos, segundo ele, numa era que não há mais um senhor visível que nos explora. O chicote do trabalho forçado foi substituído por algo muito mais sutil, a ideia de que somos livres para nos realizar plenamente. Mas essa liberdade se converteu em um novo jogo, o imperativo do desempenho. Somos obrigados a ser tudo o que podemos ser. Isso nos destrói. Mais uma vez aí para os Engenheiros do Havaí era somos quem podemos ser. Agora é ser tudo o que podemos ser. Fecha aspas dos Engenheiros do Havaí e abre outra. A sociedade do século XXI não é mais uma sociedade disciplinar, mas uma sociedade de desempenho. Seus habitantes não se acham mais indivíduos obedientes, mas sujeitos do desempenho. São empregadores de si mesmo. Esse é um fragmento do livro A Sociedade do Cansaço, de Byung-Chul Han. Antes, obedecíamos a ordens externas da igreja, do Estado, do chefe. Hoje somos comandados por dentro. Faça mais, seja melhor, não desperdice o tempo, aproveite as oportunidades, cuide da sua marca pessoal. É uma prisão sem grades. Nos cobramos tudo e nunca estamos à altura. Han chama isso de violência neuronal. Não mais um corpo chicoteado, mas uma mente sobrecarregada, culpada, sem trégua. A depressão, burnout, ansiedade, a insônia são nomes clínicos dessa crise espiritual do século. É um sintoma contemporâneo daquilo que Michele Faria já analisou e nós descrevemos, expomos aqui no nosso episódio 5 sobre a nova estrutura do Édipo. Eu recomendo muito que você ouça. Esse novo paradigma superego tirânico que ela chama de pai influencer, ou motivador, que exige essa performance constante, autoexploração e que gera ansiedade de performance. Portanto, ao olharmos para essa crise, não estamos diante de meros sintomas individuais, mas de uma dinâmica estrutural que atravessa a subjetividade contemporânea. Mas então temos a liberdade. Mas não foi justamente por liberdade que lutamos tanto? Sim, mas Han nos adverte, a liberdade sem freios vira a tirania da performance. Agora somos livres apenas para competir, comparar e provar nosso valor. Abre aspas, a pressão por desempenho leva à autoexploração. Esta é mais eficiente do que a exploração por terceiros, porque anda de mãos dadas com um sentimento de liberdade. Fecha aspas, em fragmento do livro do Byung-Chul Han. Então é isso que é perverso. Não há mais contra quem lutar, a culpa pelo fracasso é sempre nossa. O resultado, o indivíduo exausto, envergonhado, adoecido, mas sem saber de quem cobrar. Han também aponta o que chama de desintegração da alteridade. A cultura da produtividade nos torna impacientes com a lentidão do outro. Conversar vira perda de tempo. O silêncio é desconfortável, a escuta profunda dá lugar ao like, ao rios, a frases de efeito. Assim, a subjetividade contemporânea torna-se impermeável ao outro. Tudo que não gera utilidade, retorno ou produtividade parece inútil. Até o afeto precisa performar, e performar bem. Na sociedade do desempenho, não basta sentir ou amar, é preciso demonstrar, provar e otimizar o afeto como um produto a ser consumido e valorizado. O amor, a amizade, as relações familiares são convertidas em métrica de sucesso emocional. Com likes, respostas rápidas, fotos perfeitas, declarações públicas, essa lógica extrai do afeto sua espontaneidade e sua essência, transformando-o em mais uma tarefa, mais uma meta a ser alcançada. A vulnerabilidade, que é a matéria-prima da intimidade, é suprimida em nome de uma performance afetiva idealizada. Deve ser impecável, constante e invisível. Vejam só que cruel, né, gente? O que se vê é um afeto neoliberalizado, submetido a regras da meritocracia emocional. Amar é um trabalho, cuidar é um projeto. Quem não performar adequadamente está fadado ao fracasso afetivo e, por consequência, à culpa
e a solidão. E essa pressão cria uma autoexploração do eu afetivo, que se cobra para ser sempre disponível, intenso e positivo. Gente, isso gera um desgaste que reforça o ciclo da violência neuronal, em que o sujeito nunca está à altura, nem mesmo para amar. E como sobreviver a isso tudo, né? Porque no centro disso está o sujeito do desempenho, aquele que se exige produtividade até no descanso. Yoga, meditação, dieta, terapia, produtividade matinal, tudo se transforma em projetos de otimização. Não descansamos, produzimos o descanso. E é aí que o indivíduo colapsa. Perde-se a fronteira entre o que somos e o que vendemos de nós. Han nomeia essa condição com um conceito potente: a psicopolítica neoliberal. É um modo de denominação para diferenciar dos modelos clássicos, porque o controle não mais vem de uma autoridade externa, mas internalizado do próprio sujeito. Como já dissemos, o gestor de si, o opressor de si, é movido por essa lógica incessante da eficiência, da produtividade e da autoexploração. Essa fronteira entre o que realmente somos e o que vendemos em nós gera uma espécie de vida dupla fragmentada. Essa tensão se aproxima das análises de Michel Foucault, que já falava em bipoder e governo da vida, de Jean Baudrillard, que em A Sociedade do Espetáculo transforma tudo em simulação e mercadoria, inclusive a identidade, o eu. Eu busquei na filosofia de Walter Benjamin para a gente poder fazer um contraponto a essa aceleração frenética. Para ele, essa confiança cega no progresso, típica da modernidade, é uma ideologia anestesiante que esconde os custos históricos da aceleração, os silenciados, os vencidos, os esquecidos. Rosa já nos falava da alienação do tempo histórico. A modernidade promete futuro, mas entrega ruínas. Benjamin se opõe frontalmente à noção de que o tempo é linear, homogêneo e sempre avança em direção ao melhor. Na visão dele, o tempo não é uma estrada, é um campo de tensão, feito de interrupções, repetições, resíduos. E é justamente nessas falhas, nesses curtos circuitos temporais, que pode surgir a chance de resgatar o que foi perdido. Por isso ele propõe o conceito de Eastside. É o agora cheio de tempo, um instante em que o passado e o presente colidem e produzem um novo sentido. O Eastside não é cronológico, ele é revolucionário. É o momento em que o indivíduo percebe que o passado ainda pulsa e pode ser resgatado, não como uma memória passiva, mas como uma força de ruptura. Ele descreve aí o anjo da história, inspirado no quadro de Powell Klee. Esse anjo olha para o passado e vê escombros, catástrofes, injustiça, enquanto uma tempestade, o progresso, o empurra violentamente para o futuro. E ele quer parar, ajudar, consertar, mas não pode, ele é arrastado. Para Benjamin, essa imagem é uma denúncia do tempo moderno como tempo de apagamento, que sacrifica a memória em nome de uma suposta evolução. Mas há um gesto possível: interromper essa narrativa dominante da história, romper o fluxo automático e recuperar em lampejos os fragmentos do que foi excluído, culturas, corpos, vozes, experiências. Benjamin acreditava que todo ato revolucionário verdadeiro mas antes de tudo, um ato de memória viva. Não é só sobre mudar o futuro, é sobre reivindicar o direito de reencontrar o passado. Essa é a melancolia ativa de Walter Benjamin. Me diga você, sinceramente, acha que ainda dá tempo de parar o tempo? Você acredita que é possível desacelerar o mundo, ou ao menos recusar a correr junto com ele? Ou já fomos todos arrastados como o anjo da história? Pense. Alienação e exaustão não são sintomas isolados.
Elas são duas faces da mesma moeda, a moeda da modernidade tardia. De um lado, a aceleração constante da vida, das tecnologias, dos vínculos do próprio tempo. Como bem aponta Hartmut Rosa em sua teoria da ressonância, vivemos num mundo onde o ritmo rompe qualquer possibilidade de conexão genuína. Aquilo que antes era troca, sintonia, afeto, hoje virou correria, consumo e descarte. Resultado, uma alienação sutil, mas profunda. Você está cercado de estímulos, mas desconectado de tudo. Por outro lado, Byung-Chul Han aponta o paradoxo. Ninguém mais precisa te vigiar. Você já aprendeu a se cobrar sozinho. Vejam só que ironia. Viramos nossos próprios chefes, cobrando a produtividade, a perfeição, performance, inclusive nas relações. Esgotamento emocional virou estilo de vida. E pior, chamamos isso de liberdade. Burnout, ansiedade, depressão não são desvios, são os corpos dizendo: eu não aguento mais performar enquanto tudo desaba por dentro. Vivemos num mundo que gira mais rápido do que conseguimos acompanhar e numa alma que se esfarela tentando manter este ritmo. Este descompasso entre a velocidade de fora e a fragilidade de dentro é o nó da nossa época, um tempo que nos aliena de tudo, do outro, de nós mesmos e do agora. E aqui então eu te pergunto, você está realmente vivendo ou tentando dar conta? Pense. Lembrando que eu tenho um canal no YouTube com o mesmo nome, Entre o Ser e o Mundo. E lá eu uso para divulgar os áudios, mas eu costumo colocar algumas imagens que nos ajudam a entender algum conteúdo extra que é difícil de descrever aqui. Então eu vou colocar lá a parte da aceleração tecnológica, a armadilha digital. Lá terá o complemento de outros autores para retratar, para nos avisar dessas armadilhas digitais da atualidade. Vamos partir então para o nosso resumo para fixação. Espero que vocês tenham gostado e que esse conteúdo tenha sido muito útil, porque para mim foi. A aceleração tecnológica não é neutra, ela reconfigura nossas relações com o tempo, o corpo, o outro e até com nós mesmos. Hartmut Rosa nos alerta sobre o colapso da ressonância, aquela sintonia viva com o mundo, que foi substituída pela pressão constante da disponibilidade e da ação imediata. Byung-Chul Han mostra que o sujeito contemporâneo já não é mais explorado de fora, mas explora a si mesmo. Estamos presos ao eu empreendedor, vítima da psicopolítica neoliberal. As consequências clínicas são burnout, depressão, insônia, ansiedade, mas são também ontológicas, uma forma de vida que se tornou estruturalmente exaustiva. Walter Benjamin nos oferece um antídoto, a melancolia ativa. Ela é a força que recusa a lógica do progresso cego e tenta salvar os fragmentos do passado que ainda podem redimir o presente. Vamos ao quadro Entre a Ideia e o Ato, um exercício aí para você. Quando já não há distinção entre o que se é e o que se vende de si mesmo, o indivíduo colapsa. Mas as saídas, então, elas começam no gesto simples, desacelerar, não por nostalgia no passado, mas por coragem de estar no presente, criar pequenos santuários de silêncio, de presença, de relação verdadeira, voltar a ouvir sem esperar o ponto, respirar sem apertar o botão, desconectar, não como fuga, mas como forma de resistência. Entre a ideia e o ato existe um abismo, e só vamos cruzar esse abismo se a gente reencontrar tempo para sermos nós mesmos, para agirmos sem nos preocupar com o que está acontecendo lá fora. Sugestões culturais aí, um livro A Sociedade do Cansaço, de Byung-Chul Han, tem Alienação e Aceleração, de Hartmut Rosa, tem Sobre o Conceito da História, do Walter Benjamin. Como filmes aí, documentários, temos O Dilema das Redes, ela é da Netflix, uma análise crítica do impacto das redes sociais. Tem Network, O Poder que Mata, esse é um filme antigo
de 1976. Ele é profético, sobre esse espetáculo midiático e manipulação emocional. Chegamos ao final de mais um episódio que eu adorei fazer, eu estava a fim de fazer ele. Espero que vocês tenham curtido muito e compartilhe com os amigos, é muito importante, para mim e para o canal. Se você está gostando deste trabalho, não deixe de compartilhar com os amigos, nos avaliar com 5 estrelas no Spotify. Só assim a gente se torna mais relevante na rede, e podemos atingir mais gente com esses temas que são tão interessantes e tão amados por todos nós. Então eu vou concluir este episódio que no fim não estamos apenas cansados, estamos acelerados, conectados e ainda assim profundamente sozinhos. A alienação não é o contrário de estar presente, ela está em toda parte e em lugar nenhum. O desafio da nossa época não é apenas tecnológico ou político, ele é espiritual. É um desafio de preservar a interioridade, a pausa, o tempo próprio, em um mundo que lucra com nosso esgotamento. Talvez desacelerar seja o novo ato revolucionário. Talvez silenciar seja o novo grito. Talvez desligar o celular por 1 hora seja um passo rumo à liberdade. Contra o produto, o antiproduto. Isso posto, agora vamos ao episódio de hoje. Lembre-se, entre o ser e o mundo sempre haverá espaço para pensar, questionar e se transformar. Siga refletindo. Até o próximo.